Vamos lá, alunos, fazer a correção da semana 2 do PET 6, Plano de Ensino Tutorado. Essa semana nós vimos um pouco da filosofia de Pedro Abelardo, sua biografia, em especial aquilo que relata toda a sua trajetória num período contundente ali na Idade Média, mas que ele também se caracteriza aí, podemos caracterizá-lo como alguém que vai dar abertura já para o pensamento moderno, né? Essa semana praticamente nós tivemos apenas uma atividade assim, objetiva, muito tranquila, mas que traz aí pra gente um conceito importantíssimo dentro de uma questão que é chamada querela dos universais, ou a questão dos universais, que é uma discussão importante aí que vem em toda a história da filosofia, em especial na Idade Média, passando por questões aí que implicam tanto a teologia como a filosofia, e que quem vai fazer Enem, vestibular, sempre aparece esse tipo de questão aí que a gente pode estar esclarecendo melhor agora para podermos ter em vista o que seria então essa discussão que estava tendo aí, que vem lá desde Platão, Aristóteles, que inaugura esse tipo de relação. Quando a gente fala universal, né, aqui está a questão da palavra universal, que parte aí se a gente pega Pedro Abelardo, a sua obra muito importante, Lógica para os Principiantes, porque no contexto da filosofia de Pedro Abelardo, ele é considerado um grande homem dentro da lógica, apesar que muitos vão criticar que na relação com a teologia a lógica dele é muito falha, mas na filosofia tem a inauguração do conceitualismo, né, que é importante. Para a gente responder essa questão, que você pode estar achando aí a resposta na internet muito fácil, né, mas a questão é entender. Se a gente for perceber por que a resposta é a letra D, a gente tem que entender então as discussões que estão até esse momento, que são dos realistas e dos nominalistas, que são concepções filosóficas aí que estão em embate, né? E que Pedro Abelardo vem e faz, vamos dizer, uma certa síntese entre os dois e cria aí a concepção do conceitualismo, né, que nós vamos dizer. Que universal, quando a gente universaliza uma coisa, né, colocando características nela. Quando a gente fala homem, na linguagem, o tempo todo nós temos aí a concepção universal, mas como que a gente entende essa concepção? Ela é uma entidade paralela? Ela realmente existe? Ela é real? É só da linguagem? Isso sempre foi a discussão, né? Quando eu falo homem, que é um homem particular ou ele é universal? Ele tem características, né? E isto parece uma coisa assim de... por que essa discussão? A discussão porque faz cada pessoa a ter essa concepção de mundo, né? Qual que é a sua visão de mundo, e perpassa todas as outras áreas. Isso daí tem na prática, né, tem uma consequência grande, o modo de pesquisar, de ver, de relacionar vários elementos aí dentro da ciência, da teologia, em vários sentidos, né? Então, naquilo que é um fragmento dessa obra do Pedro Abelardo, nós podemos ver aí como é uma questão, a gente pode entrar em detalhes dela, né? Uma palavra universal, entretanto, é aquela que é apta pela sua descoberta para ser predicada singularmente de muitos seres, tal como este nome homem, que se pode ligar com os nomes particulares dos homens segundo a natureza das coisas sujeitas, substância às quais foi imposto. Então aqui nós temos
esse fragmento, vou explicar ele relacionado com a resposta, que já diz, né? Então, por si mesma, não existe a palavra universal, aí que vem aí o Pedro Abelardo fazer essa síntese. Por quê? Porque no realismo, que a gente retoma lá desde Platão e Aristóteles, todos aqueles pensadores que vão defender essa ideia, que universal existe sim. Aí diferencia, né? Para Platão ele existe, está no mundo das ideias, ou para Aristóteles ele existe, todas as categorias de características daquilo que se conceitua, está ali na realidade, sim, e ela própria é mais autêntica realidade, pois emana no mundo inteligível e contrasta com o mundo sensível, né? Aqui nós temos uma característica mais platônica. É tão só uma emissão da voz humana que designa unicamente a coleção dos seres criados por Deus e que estão dispostos na natureza. Então aí já cai na outra concepção, que é o nominalista, que é apenas um nome. Quando nós falamos universal, ele não existe. Aí já é um contrário aqui. É uma maneira de ideia abstrata, né? Sem vínculo algum com a realidade corpórea das coisas que tem da natureza. Então quando a gente designa um homem, um leão, isso daí é uma entidade que você está só na sua palavra, no nome, mas ela mesma não existe, porque cada particular, ele que constitui esse universo. O que existe mesmo na concepção nominalista é o particular, cada ser. Na realista existe sim um ser que é exemplo de todos, que é o ideal, ou que cada ser ali tem todas as características de universal, segundo Aristóteles, ou existe um ser que é ideal para todos, segundo Platão, mas o realismo vai mostrar que existe universal, o nominalismo não. E Pedro Abelardo, nesse sentido, então, ele fazendo essa síntese entre os dois, que vai surgir aí o conceitualismo, né? Porque quando você diz que existe o universal, você está no conceito. E quando você diz que ele não existe apenas no nome, então nós temos o nominalismo aí, que é apenas aquilo que está na nossa mente, né? Que realmente é linguagem. Mas para Pedro Abelardo não existe, mas se refere a seres reais. Então é a linguagem, mas que se refere a seres que são reais e designa uma pluralidade de indivíduos semelhantes, o que é constatado no nome homem, por exemplo. O homem existe. Ele tem as particularidades são características desse universal. Então aquilo que eu tenho de elemento razão, por exemplo, ele existe, faz parte do homem, e todos os homens eles têm, existe uma pluralidade, porque cada indivíduo ele tem uma forma de se manifestar a razão, né? Aqui tem o exemplo do lápis, né? Se a gente for ver o lápis, por exemplo, para o nominalista, é apenas um sopro de palavra. Quando eu falo lápis, e aí? É uma palavra que designa algo, mas que não quer dizer que todos os lápis são iguais, né? É apenas um jeito de eu falar que existe o lápis. Para os realistas é um conceito mesmo. Lápis é um elemento ali que existe. Ele talvez não é o perfeito, mas ele está em vista daquilo que é universal. Ele tem todas as características do universal. E para Pedro Abelardo, o conceitualismo é que provém daquilo que chamamos próprio da mente e que já existia antes de se fazer materialmente. Sua forma estava no intelectual de que o pensou e modelou. Então, ao mesmo tempo que está na nossa mente, que parece ser nominalista apenas, só de linguagem, né? Quando eu falo lápis, mas eu modulei porque ele também existe na realidade material. E todas as características que eu dou para um lápis, ele também serve para universalizar todos os lápis, né? Mesmo que eu tenha um lápis que ele é amarelo, outro é vermelho, outro tem uma borracha na ponta, outro tem... Então mas tem características ali que são universais, que eu posso, tanto pela linguagem,
mostrar que esse lápis está no na linguagem, na mente, mas ele existe também presencialmente. Então é interessante aqui a gente faz uma introdução daquilo que representa para Pedro Abelardo essa ideia da representação de uma situação, né, que não é a coisa em si, mas que representa pela linguagem, de forma universal, mas que era um embate muito grande na Idade Média, porque vai ter várias ressonâncias em várias áreas do conhecimento e na importância de visualização do mundo, né? Isso daí não é só uma discussão teórica em si. Então foi uma discussão que vem muito. Então nós fizemos aí a partir dessa questão, esta abordagem sobre a questão dos universais, a querela que você vai ver aí em todas as suas pesquisas, a querela dos universais, que é uma discussão muito pertinente na Idade Média e que pode ser aprofundada aí, você pode estar pesquisando para entender de forma mais ampla e até mesmo vendo todas as obras que relacionam com isso, todos os teóricos, né, que trazem sobre esses elementos. Então, boa correção, até a nossa próxima aula e bons estudos.